Olá, amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma transmissão da Rádio Socesp, aqui diretamente do 43º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a Socesp. Eu sou Luiz Henrique Goldak, um dos diretores científicos deste congresso, e hoje nós temos a honra de ter um convidado, um especialista em pesquisa clínica, um médico renomado, que é o Dr. Remo Holanda de Mendonça Furtado. Para quem não conhece o Dr. Remo é diretor de pesquisa do Brazilian Clinical Research Institute e também é médico assistente da Unidade Clínica de Coronariopatia Aguda do INCOR e professor colaborador da disciplina de Cardiopneumologia da FMUSP, a Faculdade de Medicina da USP. Dr. Remo, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, Dr. Goldak, primeiramente queria mega agradecer o convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Você que também é do INCOR, então a gente já se conhece de lá, né, bastante. E poder realmente atualizar os colegas, né, que estão por aí e de várias novidades que são importantes que aparecem aqui nesse tipo de evento. Então é um prazer, é uma honra estar aqui. Fantástico. Dr. Remo, para a gente começar, porque eu o apresentei como médico assistente e diretor de pesquisa. Conta um pouquinho para o nosso colega que está nos ouvindo, aquele médico jovem, como é que é ser médico assistente e diretor de pesquisa? Quer dizer, assistência e pesquisa, como é que funciona isso? Então, essa é uma pergunta interessante, porque a minha vida foi evoluindo e convergindo muito para pesquisa, né? Eu sou uma pessoa que eu me formei no Ceará, mas desde a residência eu vim para São Paulo, então eu fiz residência em clínica na Escola Paulista, depois fiz cardiologia no INCOR, especialização em coronária aguda no INCOR, doutorado no INCOR, e fiquei trabalhando no INCOR como médico assistente já faz mais de uma década. Mas a pesquisa foi algo que eu sempre estive muito próximo, porque na unidade coronária nós temos muitos projetos de trials multicêntricos em que nós participamos, até que em 2017 surgiu a oportunidade de eu ir fazer um Postdoc Research Fellow lá na Harvard Medical School. Foi um programa do Peter Lieb, né, juntamente com a Fundação Lehman. Fiquei lá 2 anos no Brigham Women's Hospital, junto com o Team Group, lá com o Brown e companhia. E quando eu voltei, aí eu passei a trabalhar muito mais com pesquisa. Eu fiquei 3 anos trabalhando como pesquisador do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. E há mais ou menos, desde o final do ano passado, o professor Renato Lopes, da Duke, que tem um instituto de pesquisa aqui, que é o Brazilian Clinical Research Institute, me convidou para eu ajudá-lo a liderar as pesquisas lá. E desde então eu estou fazendo isso. Mas continua um pouco a atividade assistencial, tem uma atividade também de orientar alunos e teses e doutorandos e tudo lá no INCOR, que também é bastante interessante. Então, eu acabei caminhando muito para esse lado do ensino e pesquisa mesmo. Fantástico. E ontem, Dr. Remo, eu tive a satisfação, a alegria, a honra, o privilégio de entrevistar o professor Peter Lieb. E uma das questões que nós discutimos é exatamente isso, de trazer colegas brasileiros, jovens, que em algum momento você também foi, como eu, para que pudessem ter essa experiência no exterior, no laboratório do professor Peter Lieb. Então você é mais uma prova viva de que o professor Peter Lieb não faltou com a verdade quando ele diz que ele recebe colegas brasileiros como você no seu laboratório. E como foi essa experiência com o professor Peter Lieb? Na verdade, lá nos Estados Unidos, o Peter Lieb ele é o curador da bolsa. Ele fez a seleção e entrevista. Mas lá mesmo eu fiquei ligado ao grupo Team. Do professor Brown. Do Brown, Então, assim, o Peter Lieb eu tinha um contato, mas não era tão frequente. Agora, o que eu tive muito foi eu fiquei imerso no Team Group durante 2 anos. Então, eu conheci o Brown, Mark Sabatin, Dave Morrow, Robert Giuliano, todos aqueles pesquisadores fantásticos. E foi uma experiência incrível, porque eu olhava para o lado e falava, nossa, olha onde é que eu tô, que lugar. Parecia um sonho, sabe? Eu brinco que eu olhava e todos os colegas que estavam lá, e eu discutindo no meio deles, foram referência em alguma citação na minha tese, por conta que eles são referência na área de coronária, pesquisa. Então, foi uma experiência maravilhosa, mas o Dr. Peter, ele é o grande visionário que idealizou isso, né? Ele praticamente puxou o Paulo Lehmann, né, empresário conhecido, famoso, pelo braço e falou, Paulo, você precisa fazer algo na medicina, na cardiologia. E aí o convenceu a fazer, dentro da fundação dele, que já existe, já tem bastante tempo, um programa voltado para a medicina, e ele acabou nichando ali na Harvard Medical School, Brigham Women's Hospital,
E hoje o programa é super bem sucedido, já tem mais de 12 anos, muitas pessoas famosas também aqui, lá do INCO, também muitos colegas nossos, brilhantes aí, formados. Fantástico, quer dizer, do Ceará para o mundo. Isso. Do Ceará para o mundo. Exatamente. Mas, doutor Remo, nos deram um tema que parece um tema desafiador, um tema difícil para a gente debater nesses próximos minutos, sobre viabilidade miocárdica. Parece que esse é um tema que nos últimos anos tem merecido atenção. Vamos começar do começo para quem está nos acompanhando. Viabilidade miocárdica. Pode, em poucas palavras, talvez simplificar. O que é uma viabilidade miocárdica? Então, Goldo, aqui esse é um conceito bem interessante e que, como você falou, acho que ele vai ter algumas viradas de página, talvez, porque à medida que a gente vai criando evidência, né, melhorando os exames e tudo. Então, assim, basicamente, pessoal, se você tem um coração que tem alguma área que não está funcionando bem, está, por exemplo, acinética, tem duas possibilidades. Ou você está diante de um músculo que está praticamente morto, fibrosado, ou seja, não vai se recuperar. Então, mesmo que você faça uma revascularização, por exemplo, fazendo por via cirúrgica, famosa cirurgia de ponte safena, como se fala, cirurgia de revascularização do miocárdio, você vai estar devolvendo sangue para um tecido morto, ou seja, não viável. Então, não valeu a pena fazer aquilo. Porém, existem casos em que esse músculo, mesmo estando disfuncionante, acinético, ou seja, sem se mexer, ele ainda tem células vivas. Então, ele é chamado de músculo viável. E é um conceito chamado miocárdio hibernante. É como se o coração dissesse assim, já que eu estou sofrendo falta de sangue, eu vou meio que dormir um pouquinho para me proteger. E dentro desse conceito, teoricamente, esse caso que tem hibernação, mas não fibrose, teria um potencial de se recuperar quando você fizer a revascularização. Ou uma ponte safena, ou então o próprio stent, né, que é uma tecnologia que a gente usa muito. Então, esse é o conceito assim, de uma maneira geral, né, do que a gente fala em viabilidade. E o tecido, você mencionou um tecido morto, e talvez a causa mais frequente para um coração ter uma parte morta é o próprio infarto, não é? Isso, infarto. É o infarto, então, para quem... Sim. O infarto é aquela situação que pode levar com a morte celular, Isso. a morte. Perfeito. E se eu entendi bem, quer dizer que nem toda vez que um paciente meu faz um exame, por exemplo, o ultrassom do coração, o ecocardiograma, e o médico diz, olha, tem uma região do seu coração que não está batendo. Então, aquilo não necessariamente... O que o senhor chamou de uma área acinética, isso significa morte celular. Ele pode estar nesse outro Exatamente. estado de hibernação. Exato. Igual o urso. O urso quando hiberna. Exatamente. Igual o urso. No inverno, exato. No inverno. Quer dizer, o urso vai lá e fica quietinho, Exato. economizando, para no Exatamente. verão ele acordar. Interessante. E a gente descobre... Como é que eu descubro, então, se o meu coração está vivo ou não está vivo? Se pode estar... Como é que eu descubro isso? Isso é uma pergunta bem interessante, Goldak, porque... Teve muita evolução nos métodos de imagem, né? Os métodos de diagnóstico, hoje eu acho que na cardiologia sofreram uma mudança bem interessante nos últimos anos. Mas acho que o exame mais simples para descobrir isso é o próprio eco, fazendo o que nós chamamos eco com estresse. Então, você dá um medicamento chamado dobutamina, que faz o coração contrair melhor. Na hora que você dá esse medicamento, se aquela área está hibernante, mas não morta, ela vai bater à medida quando você der o remédio. Porque o remédio é uma espécie de... Né, uma vitamina forte, aí, digamos, né? Um remédio que estimula o coração. Então, esse é o primeiro, é o exame mais simples. Mas existem exames mais sofisticados. Um bastante interessante é o PET scan com fluoroglicose, que é um marcador de metabolismo. Então, você usa medicina nuclear para detectar se aquelas áreas do coração elas captam ou não o combustível. Porque se elas captarem a fluoroglicose, que é uma glicose marcada, radioativa, você vai detectar isso no exame e vai dizer, olha, tá vendo? A célula está viva, porque ela está captando combustível. E o terceiro exame é a ressonância magnética. Porque a ressonância, por meio de um exame de um contraste chamado gadolínio, quando existe uma área morta, não viável, o contraste da ressonância fica ali, digamos, grudado, né? Ele não sai, ele não é lavado. Então aparece o que nós chamamos de realce tardio. Então você detecta que aquela área que ficou ali contrastada é uma área que está provavelmente morta e com muita fibrose, e você diz, olha, realmente isso aqui não vai recuperar. Agora, se não tiver muito realce, você diz, peraí, ele está com o músculo vivo. Então,
pouquíssima fibrose existe aqui, então talvez ele se recupere. Então, basicamente, são esses 3 exames os mais frequentes. Quer dizer, isso é fantástico. Eu tenho mais de um método que eu posso usar, dependendo, obviamente, da disponibilidade do serviço. Eu acho que alguns desses métodos devem até custar bastante dinheiro. Ficou um negócio bem metabolismo, medicina glicose marcada, algumas coisas assim. Quer dizer, não é porque o meu paciente teve um infarto que aquela parede daquela região do infarto morreu completamente e nunca mais vai se recuperar. Eu tenho como saber por um outro método se existe essa viabilidade miocárdio. Mas vale a pena a gente... Isso pesquiso, gastei dinheiro, isso me orienta uma conduta ter ou não viabilidade? Você falou que isso é uma página que nós estamos reescrevendo. Explica um pouquinho sobre isso. Golda, que eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão agora, viu? Porque, na verdade, é onde está o problema. Nós sabemos que a presença de áreas viáveis parece ser um marcador de melhor evolução. Ou seja, se você faz o exame e detecta que no coração do seu paciente aquela área que parece estar morta não está, o prognóstico a longo prazo do paciente é melhor do que se ele não tiver nenhuma viabilidade. Então esse é o primeiro ponto. A grande questão é que quando nós vamos para os estudos clínicos, e aqui eu estou falando dos estudos mais adequados em termos de desenho, que são os ensaios clínicos randomizados, curiosamente, o benefício ou não das intervenções, como a cirurgia ou a angioplastia, não dependeu da presença de viabilidade. Então, por exemplo, no paciente que tem um coração muito fraco, né, fração de ejeção menor que 35%, nós temos um estudo muito famoso, clássico da cardiologia, chamado STITCH, e esse estudo mostrou que a cirurgia melhorou a sobrevida dos pacientes. Eles morreram menos ao longo aí de 10 anos. Em pacientes que já tinham tido, que tem esse prejuízo da função. Exato. Não era a função normal. Não. Tinha que ter prejuízo bastante acentuado. Menor que 35%, né? O valor normal é 55% ou mais. Ok. Então, esses pacientes que receberam a cirurgia de revascularização, ponte de safena mamária e tal, viveram mais. Ótimo. Aí você fala, tá bom, mas tem diferença no efeito da cirurgia entre os que têm viabilidade e os que não têm? Todo mundo achava que ia ter, né? Olha, quem tem mais viabilidade responde mais à cirurgia. Resposta, não teve diferença. Não diga. Então, curiosamente, pelo menos nesse estudo, nós não podemos dizer que a viabilidade, pelo menos, é um preditor de resposta à cirurgia. Que tanto faz se o paciente tem viabilidade ou não, ele melhorou com a cirurgia. Então, é realmente um conceito que está sendo reescrito, porque nós precisamos de mais informações para entender melhor, até porque a medicina é curiosa, né, Golda? Porque tudo muda rápido. Então, quando eu estou falando aqui contigo, provavelmente já vai ter logo, daqui a alguns anos, novos métodos de imagem, novas técnicas de cirurgia, novas técnicas de stent, e a gente vai ter que reescrever essa página da viabilidade. Mas, por enquanto, a evidência que a gente tem é essa. Remo, isso é fantástico e você colocou bem, surpreende, mas a gente sabe que a gente não tem um único método para revascularizar um doente. Parece que o STITCH era cirúrgico. Sim. Eu posso, acho que, revascularizar um doente com angioplastia, colocar um stent. E aí, na angioplastia, a gente tem algum estudo que a viabilidade também teria sido pesquisada? Fez diferença? Sim. Conta então, um pouquinho para a gente. Tem esse estudo sim. E esse é bem recente, tá, Golda? Que esse é do ano passado, um estudo em inglês chamado Revived, que comparou... Foi muito parecido com o STITCH, só que ao invés de revascularizar com cirurgia, como você disse, foi com angioplastia. E foi uma revascularização muito bem feita. Eles utilizaram vários critérios para garantir que a revascularização fosse completa, ou seja, colocar o máximo de stent possível. E, para surpresa de todos, ao contrário do STITCH, não houve qualquer benefício da angioplastia em relação ao tratamento medicamentoso. Então, se você tem um paciente com fração de ejeção menor que 35 e você quer revascularizar, o método ideal é cirurgia. A angioplastia não oferece vantagem em relação ao tratamento clínico. E aí foram ver agora se nos subgrupos com mais viabilidade haveria algum benefício. Porque também você pode perguntar, tá bom, lá na cirurgia houve benefício, mas tanto faz se tem viabilidade ou não. Mas será que na angioplastia não haveria um subgrupo com viabilidade que responderia a esse tratamento em particular? Resposta, não houve. Não houve. Não houve. Então, né, mesmo independente da presença de áreas viáveis ou não, a angioplastia continuou não oferecendo vantagem alguma
em relação ao tratamento medicamentoso. Então, acho que meio que a angioplastia, por enquanto, não vai ser o nosso método de revascularização nessa população. Dr. Remo, eu tenho que aproveitar a sua experiência como um grande pesquisador, líder de pesquisa, formador de pesquisadores, porque a impressão que eu tenho é que as nossas decisões que nós tomamos no consultório, seja para pedir um determinado exame ou para tomar determinada decisão, muitas delas são baseadas em estudos clínicos. Exato. Na verdade, Golda, que eu acho que a decisão em medicina, eu acho que ela é um tripé. E todo bom médico tem que aproveitar esse tripé. Eu acho que o primeiro componente do tripé é a evidência. E o que é evidência? É você saber que se o que você está oferecendo ao seu paciente tem comprovação em termos de eficácia e segurança. Porque algo que as pessoas às vezes esquecem é que você pode dar um remédio dizendo, eu vou dar porque mal não vai fazer. Mas isso não é verdade. A gente sabe inúmeros casos na medicina de medicamentos que fazem mal, ou que já fizeram mal e foram tirados do mercado. Então não é tão simples como dizer eu vou fazer o que for possível e acabou. O mesmo vale para procedimentos. Lembrar que tanto cirurgia como angioplastia são procedimentos invasivos, requerem internação e têm os seus riscos. Tem os seus riscos, porque são invasivos, você pode ter um monte de complicações. Então, você tem que ter uma evidência sólida, cientificamente falando, para embasar a tua conduta. A segunda é que o médico também não adianta só ele saber a evidência, ele tem que saber ter o bom senso e a experiência prática para aplicar a evidência ao seu paciente. Porque cada paciente é um paciente único. Eu não estou tratando uma doença, eu estou tratando uma pessoa. Então, você tem que olhar para o resultado do estudo, entender o estudo, entender a evidência e olhar para o seu paciente e fazer o encaixe. E o terceiro componente que eu acho fundamental, Goldak, é a decisão compartilhada. E isso eu acho que é algo que a gente faz cada vez mais, é você colocar na mesa para o paciente as possibilidades e colocá-lo na decisão. Lógico, ele é um leigo, ele não vai ter o conhecimento técnico que você tem, mas ele tem liberdade sim de fazer escolhas diante do que você oferece. Porque mesmo quando a gente fala que a cirurgia foi superior, existe um risco da cirurgia que ele pode não querer aceitar. Então você tem que realmente colocar na balança tudo para ele, para que a decisão seja feita no final, né? Perfeito. Nós estamos quase nos aproximando do final dessa entrevista, mas eu queria aproveitar a presença do Dr. Remo, porque me fica claro que a medicina vive em constante transformação, à luz desses novos estudos que sempre vão trazendo informações que orientam a melhor prática. Eles não engessam a nossa conduta, mas sinalizam para qual caminho seguir. E lembrando que muitas vezes, né, doutor Remo, o paciente que está no nosso consultório não é o paciente que entrou exatamente no estudo. E aí vem a experiência do médico, a sensibilidade do médico de tentar entender se aquela evidência pode ser aplicada àquele paciente que está na nossa frente. Doutor Remo, eu lhe passo a palavra para as suas considerações finais, mas eu já fico aqui o meu agradecimento e parabenizá-lo pela brilhante carreira e que continue a formar novos cientistas, porque certamente a cardiologia brasileira precisa de indivíduos como você. Muito obrigado. O prazer é meu, Dr. Golda, que eu acho que foi muito legal esse nosso bate-papo. Acho assim, falar para os colegas isso, né? Que, como você falou, é importante saber ler um estudo, saber a evidência, para você não, como a gente brinca, comprar gato por lebre, né? E também saber exatamente o que você falou, a aplicação prática, saber, inclusive, conversar com o paciente, saber oferecer as opções, porque a medicina ela é complexa e cabe a nós, médicos, saber transmitir isso para que as pessoas possam ter um melhor cuidado. Então, eu também, Dr. Golda, aqui, mega gostaria de agradecer e parabenizar também por ter conduzido esse trabalho e pelo trabalho que você também conduz. Eu sei que você também é um grande pesquisador na área de angina, principalmente angina refratária, e dizer que esse bate-papo é muito importante, porque eu acho que uma das maneiras também da gente mudar a prática é levar o conhecimento, a educação. É maravilhoso isso. Obrigado, doutor Remo. Obrigado a todos que nos acompanharam. Grande abraço.